Ana só tem 8 anos, mas apesar da pouca idade, já carrega um trauma difícil de superar. Em fevereiro deste ano, ela foi vítima de abuso sexual. Ana é um nome fictício, mas a história dessa criança, infelizmente, é real. O suposto agressor de Ana responde em liberdade a uma ação criminal na 6ª Vara de João Pessoa por ato libidinoso. Antes de sentenciar o processo, a Justiça precisa ouvir não só o réu e as testemunhas, mas também a própria vítima. Para poupar a criança do constrangimento de ter de revelar detalhes do abuso sofrido numa audiência comum, o juiz do caso, Gustavo Procópio, decidiu recorrer ao depoimento sem dano. Essa prática surgiu na comarca de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. No Nordeste, o primeiro estado a utilizar o recurso do depoimento sem dano foi o Rio Grande do Norte. Na Paraíba, o primeiro depoimento sem dano foi tomado este mês. Todo um aparato técnico foi montado na primeira Vara da Infância e da Juventude da capital para que a menor Ana fosse ouvida sem que esta audiência lhe causasse qualquer constrangimento. 2 salas foram especialmente preparadas para a oitiva. Na primeira estavam o juiz Gustavo Procópio, o promotor do caso Rodrigo Pires de Sá, a promotora da Infância e da Juventude Soraya Escorel, além da advogada do réu Ana Carmen Medeiros Cavalcante. Em outra sala, a menina Ana estava em companhia de uma psicóloga e de uma assistente social da Vara da Infância. A comunicação entre as 2 salas foi realizada através de câmeras de televisão instaladas e monitoradas pelo Núcleo de TV do Tribunal de Justiça. Então havia uma comunicação, uma intercomunicação entre as 2 salas, de maneira a preservar o princípio do contraditório da ampla defesa, porque a advogada estava presente e as perguntas eram formuladas e encaminhadas à psicóloga que fazia essa tradução para a linguagem infantil. Segundo as profissionais que participaram do depoimento sem dano, a criança foi se mostrando acessível ao longo da audiência. Nós tentamos o máximo preservar a criança e o nosso objetivo era exatamente esse aqui. Através das perguntas do juiz, fazer uma tradução na linguagem da criança, para que as perguntas não a atingissem ou trouxessem nenhum dano a mais do que ela já tinha sofrido. A gente ouviu essa criança numa brinquedoteca, num espaço lúdico, no qual essa criança talvez não tenha sentido tanta pressão. A ampla defesa, direito assegurado por lei ao réu, não foi comprometida durante o depoimento sem dano. O primeiro depoimento sem dano foi sem dúvida um sucesso, tanto do ponto de vista da defesa como do ponto de vista da vítima, que pôde ser entrevistada de maneira satisfatória, assegurando sim a ampla defesa do réu. Nesse caso, nós podemos acompanhar ao vivo e formular nossas perguntas e tirar todas as nossas dúvidas com relação aos fatos que aconteceram. Para os promotores de justiça que participaram da audiência, o primeiro depoimento sem dano na Justiça Paraibana foi um sucesso. Conjuga duas grandezas importantes. Conjuga a necessidade de se produzir a prova diante do contraditório e também conjuga-se a preservação da própria criança, da própria vítima, que da forma como foi feito, teve todo o resguardo desse seu direito, que se já foi no passado vilipendiado, hoje o Poder Judiciário soube de forma exemplar preservá-lo. Eu acho que nos nossos parabéns não só ao juiz, doutor Gustavo, que teve também essa brilhante iniciativa, como aos profissionais todos que estavam envolvidos. O promotor, que eu achei muito interessante, está participando, eu participando enquanto uma designação do Procurador-Geral como promotora da infância, mas havendo também a participação do promotor que atua na área criminal. Isso eu achei fundamental, porque essa articulação entre a infância e a juventude e a área criminal é de extrema relevância, até porque uma matéria tem a ver com a outra e uma influencia na outra. Nós precisamos estruturar isso, foi um projeto piloto, foi um caso que surgiu e contamos com o total apoio do Tribunal de Justiça, do seu presidente, mas precisamos estruturar isso de uma forma permanente, de uma maneira que possamos sempre ter essa estrutura tanto no fórum criminal quanto no fórum civil, porque também nas causas de família, outros casos em que as crianças são testemunhas ou declarantes, precisa
ter esse tipo de estrutura, que nós ainda não temos, mas eu acredito que a partir desse passo nós podemos implementar e mostramos que temos condições de fazer isso com qualidade, que é o que aconteceu aqui.